Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Bora para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar. Aquele que nela andar não tropeçará e nem cairá. Mas para lermos a Bíblia, temos que ter temor a Deus e caráter para com Deus. Para você não pegar a Bíblia e distorcer tudo. Então, gente, sem muita conversa, bora para leitura. No outro vídeo, nós paramos no 14. Agora, vamos iniciar aqui no 15. E os capítulos de Ezequiel, eles são bem grandes e longos. Perdão aí, gente, que eu tô com um pigarrinho. Mas vamos iniciar a leitura. 15 de Ezequiel. O pau inútil da videira. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que é mais? É o pau da videira que qualquer outro? O sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se, estando inteiro, não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido do fogo, quanto menos sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. 16. A meretriz e as abominações de Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e a tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. E, passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive sim. Disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a ourela do teu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo, e te vesti de bordadura, e te calcei com pele de teixuco, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda, e te ornei de enfeite, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço, e te pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda, e bordadura nutriste-te de flor de farinha, e de mel, e óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. E correu a tua alma entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste,
por causa da tua alma. Prostituías-te a todo o que passava para seres sua. E tomaste o teu vestido, e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre elas. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituístes com ela. E tomaste os teus vestidos bordados, e as cobristes, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, a flor da farinha, e o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas, em cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor Jeová. Além disto, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificastes a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste a meus filhos, e os entregastes a elas, para os fazerem passar pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estava nua e descoberta, e manchada do teu sangue. E sucedeu depois de toda a tua maldade. Ai, ai de ti, diz o Senhor Jeová, que edificaste uma abóbada e fizeste lugares altos por todas as ruas. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes carnes, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Pelo que eis que estendi a minha mão sobre ti, e diminuiu a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto era insaciável, e prostituindo-te com ele, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é teu coração, diz o Senhor Jeová, fazendo tu todas essas coisas, obra de uma meretriz imperiosa, edificando tu a tua abóbada ao canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dá presente a todos os teus amantes. E lhes dá presentes para que venham a ti de todas as partes, pelas tuas prostituições. Assim que contigo sucede o contrário de outras mulheres, nas tuas prostituições. Pois, após ti, não andam para a prostituição, porque dando tu a paga, e a ti sendo dada a paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que se derramou o teu dinheiro, e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições, com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e no sangue de teu filho que lhe deste. Eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te misturaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, e ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. E julgar-te-ei, como são julgadas as adúlteras, e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e do ciúme. E entregar-te-ei nas mãos, e derrubarão a tua abóbada, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta.
Então farão subir contra ti um ajuntamento, e te apedrejarão com pedra, e te transpassarão com as suas espadas, e queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízo contra ti, aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim farei descansar em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. Pois que não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová, e não farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo: qual a mãe, tal é a sua filha. Tu és a filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos. E tu és a irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu. E tua irmã maior é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda. E tua irmã menor que tu, que habita à tua mão direita, é Sodoma, e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas, como se isto muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os seus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isto. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs, com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, sofre a tua vergonha, tu que julgaste as tuas irmãs, pelos teus pecados que fizeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também, e sofre a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Gente, essa Bíblia, as letras é bem minúscula, pequenininha demais. Pois, farei voltar os cativos deles, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro entre eles, para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhadas por tudo o que fizeste, dando-lhe tu consolação. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornarei ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca, no dia das tuas soberbas. Antes que se descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria, e de todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus, que se desprezavam em redor. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová, eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrantando o concerto. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto, que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos, e te confundirás, quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, com as mais novas do que tu, porque tas darei por filha, mas não pelo teu concerto, porque eu estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca, por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo, de tudo quanto
fizeste, diz o Senhor Jeová. 17. A parábola das duas águias e da videira. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: uma grande águia de grandes asas, de fartas plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo do cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos, e a trouxe a uma terra de mercância, na cidade de mercadores a pôs. Tomou a semente da terra e a lançou num campo de semente, tomando-a, pôs junto a grandes águas, com grande prudência, e brotou, e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se numa videira, e produzia sarmentos, e lançava renovos. E houve mais uma grande águia, de grandes asas e cheias de penas, e eis que esta videira lançou para ela suas raízes, e estendeu para elas os seus ramos, desde as auréolas do seu plantio, para que a regasse. Numa terra boa, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar frutos, para que fosse videira excelente. Dize, assim diz o Senhor Jeová: ela prosperará? Não lhe arrancará ele as suas raízes? E não cortará o seu fruto, para que se seque? Em todas as folhas de seus renovos se secará. E não com braço grande, nem com muita gente, será arrancada pelas suas raízes. Mas, estando plantada, prosperará? Porventura, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde as auréolas do seu plantio se secará? Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Dize agora a casa rebelde: não sabeis o que significam essas coisas? Dize: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou uma da semente real, e fez concerto com ele, e o trouxe sob juramento, e tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará o concerto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou, e cujo concerto quebrantou. Sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes, para destruir muitas vidas. Pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, e deu a sua mão, havendo feito todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrantou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Perdão, pessoal. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no seu laço, e levarei a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele, pela rebeldia com que se rebelou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei o topo do cedro, eu plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro, eu plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará frutos, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda a sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, e levei a árvore
baixa, sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse, e o farei. 18. A responsabilidade é pessoal. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embutaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, e não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestido, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homens e homem, andando nos meus estatutos, e guardando os meus juízos, para obrar segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos, cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que o seu pai fez, e vendo-o não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com vestido, desviar do aflito a sua mão, não receber usura em demasia, fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão, e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter, ter todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando o seu justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando o seu justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo o seu ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel:
O caminho do Senhor não é direito? Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredirdes, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. 19. O lamento da leoa, a parábola da videira. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. E dize: quem foi tua mãe? Uma leoa entre leões. Deitada, criou seus cachorros no meio dos leõezinhos. E fez crescer um dos seus cachorrinhos, o qual veio a ser leãozinho. E aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. E, ouvindo falar deles, as nações, foi apanhado na sua cova. E o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus cachorros e fez dele um leãozinho. E este, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. E conheceu os seus palácios, e destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra, e a sua plenitude ao ouvir do Egito. Então se ajuntaram contra eles a gente das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na sua cova. E meteram-no em cárcere, com ganchos, e o levaram ao rei de Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira na tua quietação, plantada à borda das águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa de muitas águas. E tinha varas fortes para cedros de dominadores. E elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura, com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou o seu furor. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que não há nela nenhuma vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. 20 de Ezequiel. Perdão, pessoal. As abominações da casa de Israel, depois do Êxodo. 20. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, ao 10 do mês, que vieram alguns dos anciões de Israel, para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel, e disse-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Vós vindes consultar-me? Vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgar-los ias tu, ó filho do homem, julgar-los ias. Faze-lhes saber as abominações de seus pais. E disse-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: No dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, o qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhe disse: Cada um lance de si as abominações dos teus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito.
O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, e cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhe mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhe dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim, no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-o, homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. E, contudo, eu levantei a minha mão para eles, no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhe tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir, nem os consumir no deserto. Mas disse eu aos seus filhos no deserto: não andei nos estatutos de vossos pais, nem guardei os seus juízos, nem vos contaminei com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo os homens, viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão. Eu fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais o fiz sair. Também levantei a minha mão para eles, no deserto, para os espalhar entre as nações, e os derramar pelas terras. Porque não executaram os meus juízos, e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhe deis estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. Eu os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala a casa de Israel: ó filho do homem, e disse-lhes: assim diz o Senhor Jeová: ainda nisto me blasfemaram vossos pais, e transgrediram contra mim. Porque havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a minha mão, para lhe dar. Então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore frondosa, e sacrificaram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas. Puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este aonde vós ides? E seu nome tem sido Bamá, até ao dia de hoje. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: contaminai-vos a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vós prostituís com as suas abominações? E quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultareis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis. Eu que veio ao vosso espírito, de maneira alguma sucederá. Quando dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Jeová,
que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vós tirarei dentre os povos, e vós congregarei das terras, nas quais andais espalhado, com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco cara a cara, como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes, e os prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e saberei que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, ide, sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra, ali me deleitarei neles, e ali demandarei as vossas ofertas alçadas, e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos, e vos congregar das terras em que andais, espalhados, e serei santificado em vós, ante os olhos das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a minha mão para a dar a vossos pais. E ali vos lembrarei de vossos caminhos, e de todos os vossos atos, com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmo, por todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará. Então disse eu, Senhor Jeová, eles dizem de mim, não é este um dizedor de parábolas? Gente, eu vou parar aqui, né? Que são grandes, muito grandes os capítulos, para não ficar muito longo. Depois a gente inicia no 21. Aqui a gente vê tudo o que aconteceu com o povo de Israel, tudo que Deus fez contra eles por causa da dureza do seu coração e por causa deles se prostrarem a ídolos. Como a gente viu aqui da madeira, né? Pega um pedaço de madeira, queima, o que sobra no meio vai fazer um ídolo? Vai fazer alguma coisa? Serve para alguma coisa? Não. Então, gente, esta foi a leitura da palavra de Deus de hoje. Vamos todos ler a Bíblia com temor e com caráter para com Deus, pois assim nós não desviaremos e vamos cada dia mais agradar ao nosso Deus. Porque eis que Ele está à porta e muito em breve virá julgar a todos. Eu quero estar do lado das ovelhas, em nome de Jesus. E você, de que lado você vai querer estar? Do lado do bode ou das ovelhas? Das ovelhas, aliás. Gente, vocês viram que está um pouco escuro, que o tempo está muito nublado. Eu dei um pouco uma gaguejada aí, gente. Vocês me perdoem, tá? No fundo do coração. Fiquem todos com Deus, que o Papai do Céu os abençoe grandemente. E até a próxima leitura da Palavra de Deus. Tchau!